amigos e amigas do Farolcast, sejam muito bem-vindos a mais este episódio. Quero de imediato agradecer, né, todo o engajamento que o pessoal tem dado aí nas redes, em todas as plataformas em que estamos presentes, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é super bem-vindo. Peço mais uma vez para que vocês possam se inscrever, né, em nosso canal do YouTube, procurar lá Farolcast Frutal no YouTube, dar aquela força para a gente continuar fazendo esse trabalho e levando a mensagem cada vez mais adiante a cada vez mais pessoas. E começaremos agora este episódio, né, este quinto episódio do Farolcast, né, com a nossa convidada especial, a doutora Cláudia Mendonça, psicóloga. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Alex. Obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, podendo conversar um pouquinho sobre saúde mental, né, Alex? E parabenizar a Farol por essa iniciativa de fazer o Farolcast, que eu acho que é de utilidade pública mesmo, né, no mundo de hoje, dessa hiperconectividade que nós temos, mais um instrumento de informação e informação de qualidade. Parabéns para Ana, Vinícius e você também, Alex. Obrigada pela oportunidade. Vamos conversar, né? É isso. Bom, gente, como a doutora já antecipou aqui, super importante, né, o tema que nós vamos tratar aqui, sobre cuidados com a saúde mental, especialmente nessa reta final de ano ou em todas as épocas do ano. É sempre muito importante esse alerta, esse cuidado, né, para estarmos bem conosco, né, estar bem consigo mesmo. É importante para que nós possamos desempenhar nossas atividades sempre da melhor maneira possível. E antes da gente adentrar o tema de saúde mental aqui com a doutora, gostaria que a doutora Cláudia fizesse uma apresentação, né, uma breve trajetória profissional, para caso alguém ainda não a conheça, né, que vai passar a conhecer agora. A doutora Cláudia, que é uma das referências, né, da profissão, né, na área de psicologia aqui em Frutal e região. Então, é um prazer para nós podermos recebê-la aqui em nosso estúdio, doutora. Obrigada. Bom, vamos fazer um breve resumo então, né, para quem não me conhece. Eu acho que é importante a gente, né, saber quem é que está falando aí, quem é essa pessoa que está falando. Eu formei muito cedinho, com 22 anos, eu formei na Universidade de São Marcos, em São Paulo, e a partir daí já fui trabalhar. Já fui fazer a minha primeira especialização, que fui em psicopedagogia na Universidade de São Marcos, em São Paulo. Depois vim para Frutal, tá? E faz mais de 30 anos que eu trabalho, não é que eu sou velha não, que eu trabalho há muito tempo, né? E eu gosto muito do que eu faço. Psicologia é uma grande paixão para mim, né? Não só é o meu instrumento de trabalho, mas é o meu talento realmente. A gente tem que entender qual o propósito da gente na vida, e eu consegui encontrar o meu, que é o meu talento, é a psicologia. E eu sou mãe de 2 filhos, vó, enfim, isso tudo faz parte, não é só o profissional, o pessoal mistura o tempo todo, né? Então, a gente vai em busca de crescimentos, né? Eu fiz a outra especialização, que foi a minha grande paixão, que é a psicanálise. E desde então eu trabalho muito com todas as idades, né? Tenho atendimento clínico, desde criança até de mamana caducana, até os velhos, né? Então eu adoro o que eu faço, adolescente, adulto, e aprendo muito sempre. Essa é a grande questão, né? Todo mês eu faço curso, desde sempre. Eu optei por não seguir uma área acadêmica, que foi mestrado, doutorado, porque não tinha sentido para mim. Então eu fui buscar aprimoramentos, fazer análise, supervisão, cursos em diversas áreas, enfim, isso me aprimorou. Perfeito. É isso. Agora, devidamente apresentada, a doutora Cláudia Mendonça, vamos adentrar ao tema central aqui do nosso episódio, né? Episódio especial, episódio de utilidade pública, né? Conforme a própria doutora mencionou anteriormente, que é sobre os cuidados, né, que todos nós devemos ter sempre com a nossa saúde mental, principalmente no sentido de prevenir ou às vezes identificar, né, sintomas ou situações, né, principalmente de estresse elevado, né? Nós estamos numa época agora, no momento da gravação agora em dezembro de 2023, nós estamos numa reta final de ano, né, doutora? Então, assim, é comum que, independente da atividade, né, que a pessoa desenvolva, de estudante a trabalhador empreendedor, enfim, independente do ramo,
essa seja uma época de muita cobrança, né, de fora para dentro, e de muita autocobrança também, né, e muita pressão, principalmente no trabalho, ou às vezes nos estudos na faculdade, enfim. E isso pode vir a acarretar alguns problemas, né, principalmente relacionados ao estresse. Então, gostaria que a senhora pudesse passar para a gente, né, algumas dicas, né, e dado o seu conhecimento técnico, né, específico na área, poder dar alguns conselhos também para essas pessoas que porventura possam estar passando por isso neste momento. É muito interessante o que você falou, né? Você citou todas as idades, e é verdade, né, Alex? Porque você vê, as crianças hoje têm agendas lotadas, elas fazem muito, e muito mais às vezes que adultos, né? Então, chega no final do ano, já chega em outubro, eu acho que é muito interessante essa semana do saco cheio, porque dá um pit stop, né, para todo mundo, professor, aluno de faculdade, aluno normal. Então, desde os pequenininhos até os grandes, vão ficando muito exaustos, já não querem acordar, já não querem ir para aula, já estão querendo faltar, já estão querendo fazer festa de tchau, né, para todo mundo. Então, fica assim, todo mundo querendo pausa já, né, porque tem excesso mesmo, a vida cobra muito, e todos nós, desde os pequenininhos até os mais velhos, têm rotina estressantes às vezes, né, porque pelo excesso de trabalho. E tem acontecido uma coisa muito que eu considero difícil, né? Nós entramos numa era, principalmente antes da pandemia também já estava acontecendo isso. O excesso de trabalho, o excesso de festas, o excesso de eventos, o excesso de tudo, né? Os excessos. As pessoas, e pós-pandemia eu pensei, bom, né, a pandemia deu uma pausa, mas aí pós-pandemia as pessoas voltaram com tudo de novo, com muito excesso, parece que está até pior. Então nós estamos vivendo uma espécie de delírio coletivo em que as pessoas pensam que nós somos super potentes, super poderosos, só que não, né? Então as pessoas pensam que nós temos uma energia ilimitada, que nós temos tempo ilimitado, que nós somos ilimitados. E não somos, nós temos limites. O ser humano tem limite. E nós adoecemos quando a gente fica abusando desse excesso de energia, né? Então nós vamos adoecendo porque a gente não tem. E a gente se cobra ter, porque dá medo de não ter. Porque tudo, você vai nas redes sociais, todo mundo faz muita coisa, muita festa, muita viagem, muito passeio, muito work, né? Trabalha muito. É tudo muito e muito rápido, né? Tudo muito rápido, né? Uma velocidade que você pensa, como é que fulano dá conta daquilo tudo, daquela agenda estressante? Eu até coço a cabeça, porque, né, tem algumas coisas que são demais mesmo. Daí você entra desse delírio de que você também tem que entrar nesse ritmo e começa a super exigir, e isso causa ansiedade, porque você está exigindo você ir numa velocidade da qual você não é capaz de ir nessa velocidade. Isso causa ansiedade. É uma das raízes da ansiedade. E o estresse, porque o estresse, vou falar um pouquinho, Alex, a parte esse delírio coletivo que a gente está vivendo, vou chamar assim, né, de que as pessoas pensam que a gente tem energia ilimitada, tempo ilimitado, não é verdade. Porque você pega o celular, se conecta nas redes sociais, você pensa que passou 10 minutos, já passou 1h30, né? Então, o tempo, ele não é o tempo daqui, é o tempo da realidade. E aí você pensa coisas que não é o que é real, né? Você pensa que você tem energia demais e não, você precisa descansar, nós temos carne e osso, né? A gente precisa dormir, daí a gente está num tempo que as pessoas dormem pouco ou tem muito problema de insônia, porque não reconectam com a sua capacidade de descansar, que está sendo um efeito nocivo dessa hiperconectividade, hiperatividade. As pessoas não conseguem descansar, daí vão produzindo muito estresse. E o estresse, na realidade, ele não é ruim, porque desde que o mundo existe o estresse. Vamos pensar os homens da caverna. Você põe a cara para fora da caverna, lá vinha o tigre, dente de sabre, querendo te comer, né? Então você tinha que ter um mecanismo de defesa, que é o que aciona o seu instinto de luta e fuga, tá? Então você imediatamente entra em estresse, porque o seu coração ele acelera mais rápido,
todo o sangue do corpo ele vai para os músculos para gerar ação. Então você para de tira o sangue do estômago se você estiver fazendo digestão, porque não é mais importante. O estresse ele faz com que o mecanismo de defesa acione a luta e a fuga para você se defender. E foi esse mecanismo, por isso que eu falo que não é ruim, foi esse mecanismo de estresse que nos salvou e que nos deu a possibilidade de sobreviver até hoje, tá? Então ele é necessário. O problema é que quando o estresse é diário e constante na sua vida, isso vai te roubando energia da onde não pode. Tá? Daí você vai deixando de fazer digestão direito, vai deixando de dormir direito, vai se sobrecarregando e isso gera um excesso de estresse, que é o estresse crônico, né? E isso causa muita fadiga no seu corpo e na sua mente, que pode levar ao adoecimento. É isso. Doutor, tem um momento específico que a pessoa consegue perceber que aquilo está deixando de ser algo esporádico, aquele estresse, e passou a ser um estresse crônico, como a senhora disse? Existe, assim, uma linha, assim, a partir dela, dá para se considerar esse estresse como prejudicial à saúde mesmo, e essa pessoa pode vir a precisar de um acompanhamento, de um suporte profissional? Então, Alex, é importante o que você está falando, porque como está tendo esse delírio, né, de que todo mundo tem que trabalhar muito, as empresas elas têm exigido muito dos funcionários, né? Então, hoje em dia se dá premiação para o funcionário, melhor funcionário da empresa. Qual que é o melhor funcionário da empresa? Aquele que trabalhou mais, que deu mais lucratividade para a empresa. Ou seja, a empresa ela estimula um hipertrabalho, a pessoa não pode descansar, ela tem que ficar conectada 24 horas. As redes sociais pioraram isso, porque antes eu ia para o trabalho, sem rede social, eu ia para o trabalho, a secretária do consultório dava os recados e eu entrava em contato no consultório. Com o WhatsApp, não, isso acabou. Daí eu tenho que responder paciente, eu tenho que responder colegas, e assim você fica lá horas, a hora que você vê, você vai dormir meia-noite. Isso aí é muito sério, né? Você não consegue descansar. E quando você está instalado mentalmente nessa conectividade de hiperprodução, hiperaceleramento, as pessoas se perdem de si mesmas, né? Então ela tem mais dificuldade de dizer não, tem mais dificuldade de saber do seu próprio limite, porque ela fica com medo. Então, se você, que é meu colega de trabalho, trabalha 24 horas por dia, está lá produzindo, ganhando aumento, sendo valorizado, e eu não posso fazer menos que você, entende? Então, você entra nesse delírio e tem que trabalhar muito. A pessoa para de escutar os seus limites, e aí é que é o perigo. Porque a partir do momento em que você para de escutar e ninguém funciona igual a ninguém, você pode ter energia ilimitada, não que ninguém tem, mas você pode ter uma energia maior que a minha, né? Por diversos motivos, inclusive genéticos. E aí a pessoa não escuta isso pode adoecer. Então, aí é que entra o valor da terapia, para poder a pessoa se autoconectar de novo, aprender a respeito de si mesmo, de quais são os seus limites, como falar não, como se autoconhecer melhor, até para poder valorizar aquilo que ela tem de talento e dar o melhor de si, e aquilo que for abuso da empresa, o abuso de colegas, o abuso de qualquer forma que for tóxico para ela dizer não e realmente dizer, bom, dessa forma eu não trabalho, mas eu posso fazer dessa outra forma, né? Enfim, ela às vezes tem dificuldade de saber por que está desconectado. É importante a gente se autoconhecer para poder saber qual é o nosso limite. Exatamente. A senhora comentou sobre a importância, né, de se começar uma terapia, e algo muito assim valioso é assim saber que não necessariamente a pessoa que já está doente, né, que já está com a saúde mental fragilizada, que ela acaba a partir dali tendo que procurar. Não, a terapia é algo que é recomendado para todos nós, né? Então, assim, até aquela frase, todo mundo deveria fazer terapia.
gostaria que a senhora repercutisse, né, essa frase, esse mantra e o porquê que todo mundo deveria fazer terapia. Não necessariamente quando já está estafado, estressado, hiperestressado, mas até antes como uma forma de prevenção e de autoconhecimento também, como a senhora disse. Exatamente, né, Alex? Eu acho que uma das coisas básicas a gente precisa, assim, por que você vai para a academia? Para você se cuidar, para você adquirir um bem-estar físico, adquirir saúde. Não é isso. O princípio é o mesmo. Por que você vai fazer terapia? Para você adquirir saúde mental. Tá? A partir do momento que você se autoconhece, você é capaz de se proteger de muita coisa ruim, e você é capaz de fazer melhores escolhas, não é? Você é capaz de aproveitar melhor o que você tem, o seu potencial, descobrir mais potencial em você e principalmente lidar com aquilo que é insuportável em você, tá? Que muitas vezes o seu marido ou sua esposa chega para você e fala: ai, você está insuportável hoje. Você pensa: ele está doido. Tão insuportável por quê? Você não se vê. Muitas vezes você nem vê o que você fez com o outro, né? Então, a importância de buscar terapia no sentido de se auto-ver, né? Fazer uma autoavaliação, que as pessoas têm a tendência de ver o outro, né? Até a nossa anatomia, a gente para se ver, a gente precisa de vários espelhos para ver as costas, né? Para se ver total. Mas a nossa anatomia, eu olho para o outro, eu vejo o outro inteiro, eu vejo o outro de costas, assim, rapidamente, ou seja, eu vejo o que o outro está fazendo. Mas a autopercepção, voltar a olhar para mim, eu preciso de ajuda. Porque eu não me vejo, eu preciso do espelho, eu preciso do analista, que funciona como um espelho para mim, do meu comportamento. Daí eu vou aprendendo a melhorar, a me melhorar como ser humano. E no mundo de hoje, Alex, quanto mais a gente tiver essa sabedoria, menos problemas a gente evita, mais saúde, mais equilíbrio a gente vai ter. E assim, uma coisa mágica que tem, hoje a gente já sabe, né? Então, a mente estando equilibrada, o seu corpo entra em equilíbrio também, você adoece menos. Porque nós temos um fenômeno que chama assim a psicossomatização. Se você emocionalmente não está bem, o seu corpo tende a te falar, traz sintomas, né? Daí você adoece porque tem uma dor de cabeça, tem uma dor no estômago, o intestino começa a ficar irritável, então, enfim, milhões de coisas aparecem. Alergias, né? Daí a psicossomatização é um dos sintomas de que coisas ruins estão acontecendo com você. Então, quanto mais saudável emocionalmente você está, mais saudável é a sua vida. Não impede você de ter problemas, Alex, tá? Porque a vida, ela traz problemas. E é uma ilusão quando você faz terapia cheia de problemas. Quem não tem, né? Os problemas são desafios diários que a gente tem que resolvê-los. Um dos assuntos já abordados aqui na nossa conversa, doutor, mas que vale a pena bater na tecla para ficar bem nítida a mensagem a quem nos ouve, a quem nos assiste, é sobre ponto de atenção à carga excessiva de trabalho. Nós estamos numa época, principalmente no mês de dezembro, onde muitas oportunidades aparecem, né, nos postos de trabalho e às vezes as pessoas elas aumentam, né, a carga horária diária e assim, mesmo ao longo do ano, em outras oportunidades também, acaba havendo assim uma sobrecarga, principalmente no trabalho, e às vezes quando isso começa a prejudicar a pessoa tanto fisicamente quanto mentalmente, né, existe a síndrome de burnout, né? A senhora pode até esmiuçar um pouco mais para a gente sobre este assunto. Então, gostaria que a senhora falasse sobre os riscos, né, que as pessoas correm, né, quanto a isso e como se libertar disso, né, e como conseguir recuperar o bem-estar nesse sentido. A síndrome de burnout é realmente ligada ao excesso, né? Então, o que é burnout? Burn é queimar, é quando você queima toda a sua energia. Você explode a sua capacidade de reconectar consigo mesmo, de reconectar na tomada para recarregar. Então, de repente, dá um breu assim, para, né? Então, é como se fundisse o motor. Na verdade, não fundiu. É uma pausa forçada, tá? Que o motor dá até para não fundir.
porque é como se o seu corpo dissesse: eu não suporto mais, eu não dou conta mais. Então ele precisa adoecer, é quase como uma condição que ele está te dizendo: olha, presta atenção. Né? Então ele tem todo um adoecimento. Na realidade, eu penso que não é a doença em si, né? A doença, ela vem como uma oportunidade para você refletir o que você está fazendo com a sua vida, tá? Até o câncer. Então as pessoas já têm muitos relatos, quando a pessoa tem câncer e vai tratar, ela vem para terapia, ela fala assim: nossa, hoje eu tô muito diferente, porque o câncer me fez repensar minha vida e o câncer me deu a oportunidade de melhorar, de buscar me autocuidar melhor. Então é bem isso, quando a pessoa adoece, a gente precisa dar a oportunidade para a nossa mente, para a nossa vida, de refletir o que está acontecendo, porque a gente tem que buscar as causas, né? Tem algumas causas: a externa, que é ambiental, o local de trabalho, né? Pode estar te colocando em estresse, quando o patrão é muito exigente, quando ele não te reconhece, quando ele não te valoriza, quando ele não te deixa trabalhar, não te deixa, tem que ser só do jeito dele o tempo todo, tudo que você faz não está bom. Então o excesso de metas, o excesso de exigências, e cada vez as metas aumentam, cada vez fica mais difícil. Vale também para os autônomos, né, ou para os empreendedores também que se pressionam para conseguir alcançar esses resultados. Isso, essas pressões que vão além do que é possível, né? Que ficam sempre te exigindo além do que é possível. Porque não é que não podemos ter pressão. Ah, Cláudia, então não podemos ter pressão. Não é isso. O estresse, ele vai existir sempre, eu acabei de dizer. Não é? Então, como que isso é colocado para você? De que forma, que pressão que causa dentro de você, né? E as internas também, tem as causas internas, que é o excesso de pressão que você está falando, quando a pessoa se pressiona, nada tá bom, tudo que ela faz, não ficou bom, tirei 10, não, mas podia ser melhor, porque eu errei a vírgula. Então é uma pessoa muito exigente, que nunca está satisfeita com o que faz, nunca está grata com aquilo que acabou de realizar, está sempre pensando no futuro, que é mais. Então, são pessoas que às vezes têm uma baixa tolerância também consigo mesmo, com o outro, está sempre estressado, está sempre nervoso, não suporta perder, não suporta errar. Então, isso causa um acúmulo de estresse nela. A pessoa também, hoje em dia tem muito disso, pessoa que evita conflito. Então ela evita conflito, por isso ela nega o que está acontecendo, tá? Então ela vai enrolando. Então uma hora explode, e aí isso dá muito BO em ambiente corporativo, porque ela não consegue expressar aquilo que realmente traz o problema para a ação do que está sendo pedido, né? E os sintomas do burnout nós temos alguns sintomas físicos. As pessoas começam a sentir muito cansaço além da conta, a mente começa a falhar porque ela dá pane na mente, assim, não consegue dormir direito, fica o tempo todo conectado demais com o que tem que fazer, não descansa, não consegue relaxar, e aí vai ficando desanimado, vai ficando, sabe, quando a energia está baixa, mas ela mesma não percebe que está baixa. Normalmente quem está indo para o burnout, ela não tem autopercepção, ela perde essa condição de se autoperceber. Quem percebe muito são os patrões, as pessoas que estão do lado, porque tem outra característica: a pessoa fica muito irritada, tudo dela fica irritada, porque como ela não tem energia, tudo dela se estressa, tudo ela fica nervosa, ela fica muito brava o tempo todo. Ela fica com um distúrbio na concentração, atenção e memória, a pessoa esquece as coisas. Então ela começa a falhar em termos de profissionalismo, né? Ela começa a ter um baixo rendimento, começa a faltar. E o comportamento dela muda, porque de muito conectada, muito eficiente, ela começa a ficar desconectada, começa a ficar faltando muitos atestados, porque ela começa a ter problemas, né? Principalmente diarreia, dor de cabeça, assim, são coisas físicas, vai adoecendo fisicamente. Então é muito comum a pessoa começar a ir em médicos e ter muitos atestados. Isso. E para melhorar, Alex, você me perguntou o que fazer para a gente melhorar, primeiro buscar a terapia, que é um
muitos remédios que existem. Segundo, se ela já está num nível que ela não consegue dormir, não consegue comer direito, tá tudo alterado, o corpo dela já está começando a adoecer, daí tem que buscar um psiquiatra, né, um médico, às vezes, até para avaliar as vitaminas. Porque quando a pessoa está em excesso o tempo todo, em estresse o tempo todo, as vitaminas vão lá embaixo. É aquela pessoa que vive gripada, por exemplo, vive resfriada, vive com algum probleminha de saúde, a imunidade vai lá embaixo. Por quê? Porque ela está funcionando numa hiperfuncionamento e o corpo ele vai usando todas as vitaminas que tem, então ela precisa repor aquilo para buscar o equilíbrio novamente, né? Então a gente sempre tem que priorizar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É quando o seu corpo está funcionando, ok, não é zen não, que essa condição de zen a gente só vai adquirir em alguns momentos da vida, mas quando ele está funcionando em equilíbrio. Exato. Então, a palavra mágica, entre aspas, é esse equilíbrio, né? Buscar sempre o equilíbrio de corpo e de mente. E para melhorar a saúde mental nessa reta final do ano ou durante o ano todo, independente do momento, a primeira dica é, como a doutora disse, buscar fazer terapia, um acompanhamento profissional, né, com algum profissional da área de psicologia, ou às vezes procurar um médico para o caso da pessoa que já apresenta sintomas, né, de alguma coisa da saúde que saiu ali, que está fora do prumo. E essa reta final do ano que é muito assim característica por, às vezes, um expediente maior do que o habitual e todas essas metas, a pressão pelos números, pelos resultados, mas, por outro lado, também ela pode ser aproveitada, essa reta final do ano, essa virada de ano que estamos prestes a passar agora, pode ser aproveitada também de outras formas, até porque é também uma época em que muita gente tem a oportunidade de tirar férias, ou pelo menos alguns dias durante as festividades de fim de ano, passar reunido em família, ou às vezes oportunidade de viajar, nem que seja por poucos dias, mas com os amigos, com os familiares, enfim, distrair um pouco a cabeça. Então, assim, gostaria também que a senhora mencionasse, além da importância, clara, da terapia, né, desse acompanhamento profissional, também dessas oportunidades que essa época do ano nos oferece, né? Não só o trabalho, além da conta, mas principalmente opções de lazer, né, de distração um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né, para que a pessoa possa manter esse equilíbrio tão esperado, tão buscado. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu esqueci de falar uma coisa que é importante também. Não só terapia, medicação, mas é importante você fazer coisas para relaxar, não é? Coisas que você goste, um hobby, isso é muito importante. Você desenvolver atividade física, porque com a atividade física você produz endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer, então isso nos dá alegria, nos dá bem-estar. Então, se você sente bem-estar, você relaxa. Você consegue colocar menos pressão dentro de você. E assim, quando as pessoas estão o tempo todo nesse movimento hiper, né, de muita pressão, de muita produtividade, esquece de observar o simples, o belo, né? O que é o simples? Observar a lua, e isso te dá prazer. Cláudia, observar a lua? Claro que sim, gente, a beleza do pôr do sol, do nascer do sol, são pequenos prazeres. Cláudia, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Então começa a fazer coisas para poder te dar esse prazer. Te dá prazer de viver, reconectar com a sua vida. O que você gosta? Gosta de cuidar de galinha? Bacana, ok, então vai fazer isso. Eu gosto de jardinagem, gosto de arrancar graminha. Ok, vai fazer isso. Gosto de correr. Bacana, vai correr. Tem tanta gente que faz bicicleta, corre. Isso é maravilhoso porque produz endorfina e te dá muito prazer. Então nós precisamos achar coisas que acalmam a nossa alma, para que a gente possa relaxar. Aprender a relaxar é fundamental no mundo de hoje. E esse excesso de mundo digital, a gente precisa todos os dias diminuir o contato dessa hiperconectividade, né? Porque notebook, a televisão, YouTube,
enfim, celular, enfim, todas a tela, toda a tecnologia, ela produz, e a gente ainda nem sabe quais são porque ainda não tem estudo suficiente que demonstra qual o prejuízo que isso tem na nossa mente, mas a gente já está sentindo efeitos de cansaço, né, de roubo do nosso tempo, a qualidade da vida, porque você fica muito tempo no celular e a conectividade com a pessoa do lado já fica toda dificultada, né, com os filhos, então isso está sendo um problema. Então a gente precisa diminuir tela para poder se reconectar com o belo, com o que há de bonito nas relações humanas, né, e com a gente mesmo. Até para a gente poder se escutar, né, Alex? Porque o que você falou, as pessoas não se escutam e aí a gente vai se perdendo, não sabe impor limites, não sabe dizer não. A importância da pausa, isso é fundamental. A pausa para nós é fundamental. Então nós precisamos saber, até o celular você precisa dar pausa nele, né? Você vai de noite, você põe na tomada e deixa lá ele em pausa e ele vai fazendo o quê? Recarregando as baterias. Nós precisamos aprender a recarregar as baterias porque a gente não viva com esse excesso crônico de estresse. Então a gente precisa achar um jeitinho, que seja na atividade física a gente precisa, que seja de alguma forma que te dê essa pausa para você não estressar o tempo todo. E com relação à última pergunta que você me falou, sim, que aí aproveitar esse período que também é propício para você se reencontrar com pessoas queridas, que isso também faz bem para a alma. Exatamente, sim. Mas tem uma vírgula aí que eu gostaria de colocar. Depende do uso disso. O que nós estamos vendo é muita festa. E assim, além dessa hiperprodutividade, hiperenergia, porque a gente está com esse delírio coletivo que a gente não pode cansar. Nós temos uma energia ilimitada. Daí é muita festa que está acontecendo. Mas nós precisamos saber dizer não para algumas coisas e a gente precisa saber o que é realmente essencial, o que toca o nosso coração, o que eu gosto de verdade. Porque senão a gente começa a aceitar um monte de coisas, né? Um monte. Daí nós estamos com festa de confraternização da academia, dos colegas de faculdade, dos colegas novos, dos colegas de trabalho, daí do grupo de bicicleta, do grupo de corrida, do grupo de... É um monte de festa, né? Muita coisa. De verdade, eu acho que isso é outro excesso de gasto de energia. Então a gente precisa colocar um limite nisso, inclusive, porque o que é também uma das coisas que pode levar ao burnout, por exemplo, a pessoa que está desenvolvendo burnout, ela pode sim desenvolver o alcoolismo, por exemplo, porque ela está tão cansada que ela começa a abusar de álcool e droga, tá? Que é uma das coisas que pode também trazer como consequência do burnout. Então, a gente precisa aprender a pausar e descobrir o que realmente te dá prazer, não que dá prazer para o outro. Exatamente. Esse é o grande conselho então, da doutora Cláudia, para que seja alcançado o equilíbrio, né? Em nome desse bem-estar físico e mental. Então, nem para pouco, nem para muito, né? Buscar, assim, um equilíbrio nas atividades, uma regularidade também nessas atividades, né? Em nome da própria saúde. Bom, quero aqui mais uma vez agradecer a doutora Cláudia Mendonça por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, inclusive, um episódio especial, porque estamos aqui inaugurando novas instalações do Farolcast, né, com esse episódio aqui recebendo a doutora Cláudia. Então, gostaria de agradecer, doutora, por todas essas dicas, né, por todo esse bate-papo super importante e informativo, né, de utilidade pública, sobre um tema que diz respeito a todos nós, praticamente. E deixo aí o microfone aberto para que a doutora também possa fazer suas considerações finais, né, sobre este e sobre outro tema também que a doutora possa julgar pertinente. Então, eu acho que é um tema muito bacana, saúde mental, e um tema muito necessário no mundo de hoje. Pós-pandemia, ninguém ficou muito bem, né? A pandemia foi um trauma na humanidade e tem muita gente que adoeceu muito profundamente. Pós-pandemia a gente
começou a ter esses excessos novamente. Tem muita gente desenvolvendo burnout, depressão, ansiedade ao extremo, pânico, enfim. Então nós precisamos conversar muito, né, sobre esses assuntos e até para as pessoas terem conhecimento, saber realmente a hora de se cuidar, para não desenvolver problemas maiores. Porque quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente começa a se cuidar melhor, a gente começa a te dar mais chance de não adoecer, entende? Assim já tá bom. E eu gostaria de ler um negócio, uma fala do Rubem Alves, que foi um grande psicanalista e poeta. Ele falou uma coisa muito bonitinha com relação à pausa, né? E a importância de saber o que realmente é essencial. Ele diz: é preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo. Não poderei ler todos os livros que desejo. Não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Rubem Alves. Então eu acho que é uma arte mesmo, né? A gente poder se reconectar com o que é essencial e com o que nos dá bem-estar, com o que nos dá saúde mental. É isso, gente. Um papo super agradável com a doutora Cláudia Mendonça, né, que aceitou esse convite e veio aqui deixar essa mensagem super importante a todos nós. Doutora Cláudia, que já adianto aqui para vocês, não, com certeza foi só a primeira vez, né, que ela veio, com certeza virá mais vezes, porque estivemos conversando aqui e tem outros temas que ela gostaria de abordar aqui com a gente, então vai ser um prazer poder recebê-la mais vezes aqui no Farolcast. Tenho certeza que o público que nos assiste, que nos ouve também vai aproveitar muito, né, de suas dicas, de seus conselhos, de todo o seu conhecimento técnico. E é isso, doutora, foi um prazer e espero que o pessoal também tenha gostado desse conteúdo e voltaremos mais vezes com a doutora Cláudia aqui. Obrigado, doutora. Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Até a próxima, pessoal.